Algumas semanas atrás nós falamos sobre os pilotos mais vencedores da história da Fórmula 1. Mas dessa vez nós vamos falar sobre as equipes com mais vitórias na categoria. Fala, pilotos! Como é que vocês estão? Então, gente, dessa vez a gente vai fazer um top 10 sobre as equipes mais vitoriosas da história da Fórmula 1. E ao contrário do número de títulos, nós vamos falar sobre o número de vitórias. Bom, vamos fazer também um top 10. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas bem interessante. Esperamos que vocês gostem. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar pela Tyrrell. A Tyrrell começou com uma quebra de contrato entre Ken Tyrrell e a equipe Matra. Ken construiu o próprio carro, o Tyrrell 001 com motores Ford, para correr as 3 últimas corridas do campeonato de 1970. Pilotada por Jack Stewart, conquistando uma pole position no GP do Canadá, mas sem terminar nenhuma etapa. O modelo foi usado ainda em 2 corridas do campeonato de 1971 por Stewart e uma única vez por Peter Revson, na última corrida do estadunidense pela equipe. Teve seu ano áureo em 1971 quando conquistou o Mundial de Pilotos com Jack Stewart e também o Mundial de Construtores. Foi vice-campeão de construtores em 72 e 73 e conquistou mais um título de pilotos com Jack Stewart, justamente em 1973. No total foram 430 grandes prêmios com 23 vitórias, 14 pole positions, 20 voltas mais rápidas e 77 pódios. Outros pilotos de renome também pilotaram por ela, como François Cevert, Michele Alboreto, George Scheckter, Jean Alesi e Ronnie Peterson. Infelizmente, a última vez que a equipe correu foi no GP do Japão em 1998. Benetton, em nono lugar. A Benetton começou sua história quando, em 1985, adquiriu por inteiro a Toleman, primeira equipe de Ayrton Senna, iniciando uma nova equipe. Mas ela só começou a ter resultados expressivos a partir de 1988, com o 3º lugar no Mundial de Construtores. Resultado também que obtiveram em 1990 com o brasileiro Nelson Piquet na equipe. E em 92 e 93, com Michael Schumacher. Os anos de 94 e 95 foram o ápice da equipe, com os 2 títulos do piloto alemão e o Mundial de Construtores em 95. Começou a decair quando a Renault retirou seus motores, e seu último GP foi no GP do Japão em 2001. Foram 260 grandes prêmios com 27 vitórias, 15 poles, 36 voltas mais rápidas e 102 pódios. Além de Schumacher e Piquet, correram pela Benetton Gerhard Berger, Johnny Herbert, Giancarlo Fisichella, Riccardo Patrese e Alessandro Nannini, além de ter tido como piloto de testes um jovem promissor chamado Fernando Alonso. Em oitava, Renault. A história da Renault na Fórmula 1 começa em 1977, mas ela em 83 começou a fornecer motores para outras equipes e acaba se retirando do campeonato em 1985, tendo como ápice os vice-campeonatos de Alain Prost no Mundial de Pilotos e o de Construtores. Continuou a fornecer motores até 1986, depois de 89 a 97. Retorna como equipe em 2000, adquirindo a antiga Benetton e é rebatizada com Renault F1 Team. Com a contratação de Fernando Alonso em 2003, viveram o seu ápice. Alonso conquistou o bicampeonato de pilotos de 2004 e 2005, assim com a equipe conquistando o bicampeonato de construtores no mesmo período. No fim de 2009, vendeu 75% das suas ações e passou a atuar com o nome de Lotus Renault. Depois disso, houveram várias mudanças que não surtiram o desejo esperado. Desde 2021, ela atua com o nome de Alpine, uma subsidiária da Renault, a fim de promover a marca. Ao longo da história, disputou 384 GPs, com 35 vitórias, 51 pole positions, 33 voltas mais rápidas e 81 pódios. E além de Alonso, tiveram pilotos como Alain Prost, René Arnoux, Jarno Trulli, Jenson Button, Kimi Raikkonen, entre outros. Em sétimo, a Brabham. A Brabham foi uma equipe fundada em 1961 por então bicampeão mundial de Fórmula 1 Jack Brabham, em sociedade com Ron Taurenac. A primeira vitória da equipe veio em 1964 com Dan Gurney. Em 66, o próprio Brabham venceu o campeonato novamente, sagrando-se o único campeão pilotando um carro construído por ele próprio. Em 1967, o título vem com Danny Hulme. Em 70, Jack Brabham se aposenta, após deixar completamente as corridas e vendeu sua equipe para Taurenac e retornou à Austrália. Em 72, Bernie Ecclestone, que depois se tornaria o chefão da Fórmula 1, adquiriu a equipe e trouxe um novo engenheiro, chamado Gordon Murray. Em 81 e 83, o brasileiro Nelson Piquet venceu seus 2 primeiros títulos mundiais correndo pela equipe,
saindo em 85, selando o fim da boa fase da equipe, consolidada com a retirada de Bernie Ecclestone em 1987. Em 92, já com problemas, disputaria seu último GP na Hungria. Foram 394 grandes prêmios, com 35 vitórias, 39 pole positions, 41 voltas mais rápidas, além de ter sido campeão mundial de construtores em 1966 e 67. Outros pilotos que correram pela equipe foram Carlos Reutemann, Niki Lauda, Riccardo Patrese, Jack Ickx e Damon Hill. Em sexto, a Lotus. Lotus Grand Prix, ou Team Lotus, foi uma equipe da Fórmula 1 criada por Colin Chapman, que teria revolucionado a categoria por pelo menos 2 vezes. Uma delas foi com o desenvolvimento do carro asa, que conquistou o campeonato mundial em 1978 com Mario Andretti. Foi uma equipe de fábrica inglesa de carros, a Lotus Cars. Durante as décadas de 60 e 70, a Lotus foi, junto com a Ferrari, a equipe mais tradicional e vitoriosa da categoria. No entanto, sua reversível decadência nos anos 80 e sua primeira saída na Fórmula 1 em 1994 a fizeram perder sua hegemonia. A Lotus tem uma peculiaridade com brasileiros, já que o primeiro título do país foi com a Lotus de Emerson Fittipaldi em 1972. Deu a primeira vitória de Ayrton Senna em 1985 no GP de Portugal e ainda contou com Nelson Piquet. Ao longo da história, disputou 471 grandes prêmios, com 79 vitórias, 107 pole positions e 71 voltas mais rápidas, além de conquistar o Mundial de Construtores 7 vezes e conquistado o título mundial de pilotos em 63 e 65 com Jim Clark, 68 com Graham Hill, 70 com Jochen Rindt e 72 com Emerson Fittipaldi e 78 com Mario Andretti, realizando 6 títulos mundiais. Além dos campeões citados, pilotaram pela equipe John Surtees, Ronnie Peterson, Jack Ickx, Carlos Reutemann, Nigel Mansell, Hélio De Angelis, Derek Warwick e Mika Hakkinen. Em quinto lugar, a Williams. Frank Williams já havia possuído sua própria equipe de Fórmula 1, mas somente em 1977, com Patrick Head, formou a Williams Grand Prix Engineering, nome que voltou a ser utilizado a partir do campeonato de 2006, depois dos anos em que foi parceiro da BMW. Entre 79 e 84, uma curiosidade, os pilotos da equipe conquistavam vitórias comemorando apenas com uma garrafa de água, porque a equipe inglesa era patrocinada pela Saudi Airlines, uma empresa árabe que seguia as leis islâmicas e que não permitia que seus patrocinadores consumissem bebidas alcoólicas no pódio. Em 1986, começaram a se consolidar como equipe, mas uma briga de egos entre Nigel Mansell e Nelson Piquet fizeram perder o título de pilotos para Alain Prost. A boa fase, porém, continuou, pois a equipe, além do Mundial de Construtores em 1986, também conquistou o de 87, junto com o Mundial de Pilotos de Nelson Piquet. Depois de algumas mudanças de patrocinadores e pilotos, a Williams investe pesado nos recursos eletrônicos. Contando com a volta de Mansell, fez uma disputa acirrada com Senna pelos títulos de 1991, colocando a Williams entre as equipes grandes de fato. Sendo assim, comprovado domínio da categoria em 1992, com o título de Mansell e o vice de Riccardo Patrese. No Mundial de Construtores em 1993, com o título de Alain Prost e também de Construtores. Mas a mudança de regulamento fez a equipe decair, mesmo tendo contratado Senna para 94. Infelizmente, a equipe passa por uma lembrança triste para os brasileiros, já que foi no carro da Williams que Senna sofreu seu acidente fatal. Mas mesmo assim, Damon Hill disputou o campeonato até a última corrida com Michael Schumacher, que foi acusado de jogar propositalmente o carro em cima de Hill para ganhar o campeonato, e conseguiu ainda ganhar o Mundial de Construtores nesse mesmo ano. Houve mais uma decaída, mas em 96 voltou a conquistar o Mundial de Pilotos com Damon Hill, e em 97 com Jacques Villeneuve, junto com o Mundial de Construtores. Pode-se dizer que foi o último grande momento da equipe, que ainda teria um pouco mais de brilho nos anos 2000, com o vice de construtores em 2003 e 2004, e vitórias de Ralf Schumacher no Grande Prêmio de San Marino em 2021 e Juan Pablo Montoya no GP do Brasil de 2004. Depois disso, a equipe andou mais no fundo do pelotão com alguns lapsos de grandeza. Continua a disputar o campeonato. Em 2025 terá Alexander Albon e Carlos Sainz como pilotos. Até agora disputou 851 grandes prêmios, com 114 vitórias, 128 pole positions, 133 voltas mais rápidas e 313 pódios. Conquistou o Mundial de Construtores 9 vezes, além de 7 títulos de pilotos, com Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Também correram pela equipe, além dos já citados nomes como Jenson Button, Nico Rosberg, Mark Webber, Felipe Massa, George Russell e Nico Hülkenberg.
Red Bull. Em 2004, após 5 temporadas frustradas como Jaguar, a Fórmula anuncia sua retirada da Fórmula 1, vendendo a Jaguar Racing para a Red Bull do magnata austríaco Dietrich Mateschitz. Com o chassi RB1, semelhante ao Jaguar R5, a Red Bull faria sua estreia na temporada de 2005. Para 2006, a equipe muda para os motores Ferrari e pneus Michelin. Foi bem menos constante do que a primeira, tendo a equipe enfrentado problemas. Mas comemorou o primeiro pódio da equipe, com David Coulthard em seu terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco. O auge da equipe passou a ser em 2008, quando a equipe teve um início muito bom, pontuando 7 vezes seguidas, 6 com Mark Webber, que havia chegado à equipe, e chegando a um pódio com David Coulthard. Porém, com o decorrer do campeonato, a equipe acabou perdendo terreno para os demais, inclusive para sua equipe satélite, a Toro Rosso, devido à falta de potência dos motores Renault. Para 2009, a Red Bull contratou a revelação Sebastian Vettel, vencedor do GP da Itália de 2008, almejando melhores resultados. Conquistou sua primeira pole position, sua primeira vitória e primeira dobradinha da história no GP da China, com Sebastian Vettel vencendo a corrida e o Mark Webber chegando em segundo. Essa situação se repetiu no GP da Inglaterra e com uma nova dobradinha. No GP da Alemanha, nova dobradinha, dessa vez com Webber vencendo e Sebastian Vettel em segundo. A equipe obteve ainda 3 vitórias em 2009 no GP do Japão e Emirados Árabes, com Sebastian Vettel no GP do Brasil com Mark Webber. A equipe foi vice-campeã de construtores em 2009, perdendo somente para a Brown GP. De 2010 a 2013, o que vimos foi um domínio total da Red Bull com 4 títulos seguidos de Sebastian Vettel, com 4 títulos seguidos de construtores. Em 2014, Daniel Ricciardo herdou a vaga de Webber. Embora tenha conseguido 3 vitórias, o motor Renault acabou atrapalhando a performance da equipe, com os pilotos abandonando 2 corridas cada e Vettel não vencendo nenhuma corrida e apenas 4 pódios. Mesmo assim, a equipe ainda conseguiu ser vice-campeã de construtores. Com várias mudanças, incluindo Daniel Kvyat em 2015 e Max Verstappen em 2016, a equipe começou a voltar aos holofotes, com inclusive o piloto holandês vencendo o GP da Espanha. De 2016 a 2020, a Red Bull obteve algumas vitórias, pole position, chegou até a brigar pelo título, mas nada demais. A virada de chave vem em 2021, com o título de Verstappen na última volta do GP de Abu Dhabi, com mais 3 títulos seguidos, 2022 e 2024, e 2 mundiais de construtores em 2022 e 2023. Atualmente, a Red Bull disputou 392 grandes prêmios, com 122 vitórias, 103 pole positions, 99 voltas mais rápidas e 282 pódios. Obtém 8 títulos mundiais de pilotos e 6 de construtores. Passaram pela equipe nomes como, além dos já citados, Christian Klein, Alexander Albon e Pierre Gasly. Para 2025, a dupla de pilotos será Max Verstappen e o jovem Liam Lawson. Mercedes é a terceira colocada, abrindo o nosso pódio. A Mercedes começou a competir em corridas de automóveis de grande prêmio na década de 30, onde as flechas de prata dominaram as corridas ao lado das rivais Auto e Union. Ambas as equipes foram fortemente financiadas pelo regime que comandava a Alemanha na época, vencendo todos os campeonatos europeus de grande prêmio. Em 1954, retornaram o que agora é conhecido como Fórmula 1, sob a liderança de Alfred Neubauer, usando o tecnologicamente avançado Mercedes-Benz W196. Juan Manuel Fangio juntou-se à equipe e estreou no Grande Prêmio da França no mesmo ano. A equipe teve sucesso imediato e registrou uma vitória de Fangio, com o mesmo vencendo mais 3 corridas, assim como o campeonato. O sucesso continuou na temporada de 55, com a Mercedes dominando a temporada. Fangio venceu 4 corridas e seu novo companheiro de equipe, Stirling Moss, vencendo mais uma. Fangio e Moss foram campeões e vice, respectivamente, no campeonato de pilotos, mas uma tragédia fez a montadora se retirar da Fórmula 1. O desastre nas 24 horas de Le Mans em 11 de junho de 1955, que levou a óbito o piloto Pierre Levin e mais 80 espectadores. Em 2010, a equipe foi renomeada como Mercedes GP Petronas Formula One Team, retornando à categoria e assim competindo no Campeonato de Construtores pela primeira vez. Contrataram Nico Rosberg e trouxeram Michael Schumacher da aposentadoria para a disputa. Em 4 anos foram resultados medianos com alguns pódios e pódios, mas a partir de 2014 tudo mudou. Schumacher se aposenta e vem Lewis Hamilton. E de 2004 a 2020 foram uma hegemonia absoluta, com 8 títulos de construtores e 7 de pilotos, que juntando com os 2 de Fangio somaram 9 títulos. Atualmente a equipe disputou 317 grandes prêmios com 129 vitórias, 41 poles, 109 voltas mais rápidas e 298 pódios. Passaram também pela equipe pilotos como além de Stirling Moss, Valtteri Bottas, assim como Esteban Ocon como piloto de testes.
Em 2025, a dupla de pilotos será George Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli. McLaren, criada em 1963 pelo piloto neozelandês Bruce McLaren, a equipe só estreou em 1966 no GP de Mônaco. Ted Mayer dirigiu a equipe por uma década e, após a morte de Bruce, Ron Dennis então assumiu a direção da equipe, onde esteve por quase 30 anos, retirando-se em 2009 e voltando em 2013. Teve vários momentos áureos, como o título em 1974 de Emerson Fittipaldi, o lendário título de James Hunt em 1976, o título de Niki Lauda por meio ponto em 1984, o bicampeonato de Mika Hakkinen em 98 e 99, o acirrado título de Lewis Hamilton em 2008 na última curva do GP do Brasil. Mas nada disso se compara à rivalidade vivenciada por Ayrton Senna e Alain Prost. Entre 1988 e 1990, a rivalidade estava quase que se ultrapassando limites. Senna foi campeão pela escuderia em 88, 90 e 91, e Prost em 85, 86 e 89. Foram 12 títulos de pilotos, além de 9 de construtores. Podemos citar também outra emblemática rivalidade entre Lewis Hamilton e Alonso. Muitos consideravam que Hamilton era protegido pelo fato de ser inglês, e essa rivalidade culminou na perda do título de 2007, que o Kimi Raikkonen venceu, com um carro melhor, sendo que a McLaren tinha um carro bem melhor do que os rivais. Com isso, Alonso foi embora da equipe. Podemos citar como ponto positivo o título de construtores de 2024 depois de 28 anos de jejum. Hoje a equipe conta com uma dupla promissora, o inglês Lando Norris e o australiano Oscar Piastri. Atualmente a equipe disputou 974 grandes prêmios, com 189 vitórias, 174 pole positions, 172 voltas mais rápidas e 524 pódios. Grandes pilotos passaram pela equipe com algumas vitórias. Além dos que já citamos, também tem pilotos como Daniel Ricciardo, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Kimi Raikkonen e David Coulthard. E em primeiro lugar, a equipe mais vitoriosa da Fórmula 1, a Ferrari. A escuderia Ferrari foi fundada por Enzo Ferrari em 1929 e tornou-se parte da equipe de corrida da Alfa Romeo. Em 1938, a Alfa tomou a decisão de entrar nas corridas com seu próprio nome, instituindo a organização Alfa Corse, que absorveu o que tinha sido a Ferrari. Enzo não concordou com esta mudança e acabou sendo demitido em 1939. Os termos de sua saída proibiram-no de participar do automobilismo com seu próprio nome por um período de 4 anos. A Ferrari teve fases distintas, como o bicampeonato de Alberto Ascari em 52 e 53, o título de Fangio em 56, o bicampeonato de Niki Lauda em 75 e 77, e os improváveis títulos de George Scheckter em 79 e o de Kimi Raikkonen em 2007. Mas a fase de ouro da escuderia aconteceu com um domínio absoluto de Michael Schumacher entre 2000 e 2004, onde ganharam todos os títulos, tanto de pilotos quanto de construtores. Além dos pilotos que citamos, também foram campeões pela equipe Mark Hedworth em 58, Phil Hill em 61 e John Surtees em 64. A Ferrari é a equipe mais antiga que restante no campeonato, sendo também a mais bem sucedida. A equipe tem quase todos os recordes da Fórmula 1. Os recordes da equipe incluem 15 títulos do campeonato de pilotos, 16 títulos do campeonato de construtores, 243 vitórias em grandes prêmios, 803 pódios, 246 pole positions e 259 voltas mais rápidas, além de ser a primeira e única equipe a ter mais de 1.000 grandes prêmios, atualmente com 1.098. Também é a única equipe a ter disputado todas as temporadas do Mundial, desde o início até os dias atuais. São muitos os nomes que passaram pela escuderia com bastante êxito. Os brasileiros Rubens Barrichello e Felipe Massa, além de Gilles Villeneuve, Jack Ickx, Alain Prost, Carlos Reutemann, Gerhard Berger, Clay Regazzoni, Carlos Sainz, Michele Alboreto, René Arnoux e Nigel Mansell. Hoje a dupla de pilotos conta com Charles Leclerc e o multicampeão Lewis Hamilton, contratado a peso de ouro para tentar botar a Ferrari de volta aos seus tempos áureos. Bom, gente, é isso. Um vídeo um pouquinho mais longo, com bastante informação, mas esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso. Muito obrigado, pilotos, e até mais.